Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Batalhar pela fé. Lendo a Epístola de São Judas, que tem um capítulo e 25 versículos, podemos encontrar este tema de toda a sua epístola: batalhar pela fé. Esse deve ser o nosso objetivo, batalhar pela fé. Você já batalha pela fé? Eu já batalho pela fé. Então vamos batalhar pela fé em o nome de Jesus. Judas, em sua epístola, ele começa dizendo para os amados irmãos que ele é servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é irmão de Tiago. E ele deseja que aos chamados santos, aos chamados e queridos em Deus, aqueles que estão conservados por nosso Senhor Jesus Cristo, que sobre eles repouse a misericórdia, a paz e a caridade, e que sejam multiplicadas essas virtudes, estes atributos em suas vidas. O apóstolo, ele prega contra os ímpios e os falsos mestres, porque em todo tempo existem falsos mestres, existem pessoas ímpias que se metem pelo meio dos cristãos para enganar o povo de Deus. Mas o Espírito Santo não permite, porque ele entra com a providência, que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O apóstolo ainda declara dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé, ela é dada à igreja. Essa fé é dada aos santos. Portanto, usa a tua fé. Usa esse escudo para defender, para avançar em nome de Jesus Cristo. Ele estava preocupado porque haviam se introduzido no meio dos irmãos pessoas com capa de ovelhas, lobos devoradores, que estavam escritos para a condenação, para o juízo, porque eram homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Que tristeza quando pessoas vêm para enganar o povo de Deus, mas que Deus possa, em nome de Jesus, ter misericórdia. Eles negam ao Deus verdadeiro, ao único dominador, o Senhor nosso, negam a Jesus Cristo. Aquele que nega Jesus perde a sua bênção. Portanto, não nega Jesus. Ergue a tua voz como trombeta, levanta a tua cabeça, para que tu sejas um homem abençoado, uma mulher abençoada, uma pessoa abençoada, em nome de Jesus Cristo. Ele ainda declarou que quero, irmãos, lembrar-vos como quem já uma vez soube disto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da
terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O Senhor, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus longânimo. Nosso Deus, Ele tirou o povo do Egito, Ele deu o testemunho, a prova de que era um Deus verdadeiro, mas o povo se desviou da sua nobreza, se desviou da sua fidelidade, então foram destruídos pelo deserto, de maneira que não puderam entrar na terra prometida, só a nova geração entrou. Logo, temos que ter bastante cuidado para não perdermos as nossas bênçãos, para conservarmos a nossa bênção em o nome de Jesus. Que os próprios anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisão eternas até o juízo daquele grande dia. Seja pessoas naturais, sejam hostes angelicais, o nosso Deus trata com equidade, com soberania e com a devida ou devido direcionamento. Nosso Deus, Ele não está brincando, nosso Deus está falando sério, nosso Deus está levando a sério. Portanto, você e eu devemos levar a sério para que possamos ser homens e mulheres abençoados e dignos da nossa bênção em o nome de Jesus Cristo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles indo após a outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra, eles viviam uma vida carnal, uma vida pecaminosa, uma vida de prostituição, de lascívia, de glutonaria, de feitiçaria, de inimizade, de porfia, de imolações, de pelejas. Não puderam ter o privilégio de receber a bênção de Deus, receber o juízo. Foram destruídos. E hoje, ninguém pode também entender que porque estamos no tempo da graça, que Deus não vai tomar a providência. Deus tem a sua maneira de tratar. Portanto, vamos respeitar Deus, vamos temer a Deus, vamos confiar no Senhor, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E contudo também, estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperam as autoridades. O homem ímpio, o homem desobediente, ele não quer obedecer às autoridades, mas a palavra de Deus diz: respeita a autoridade, obedece às autoridades, leva em consideração os que estão em eminência, ora pelas autoridades, para que eles possam ser bem-sucedidos para a glória de Deus. Mas ao arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Precisamos colocar Deus em nossa frente e ir em nome de Jesus. Ir para a peleja, mas confiando no Senhor, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O arcanjo Miguel,
ele não ousou falar palavra nenhuma, mas só disse: o Senhor te repreenda. Vamos também repreender a todo mal em nome de Jesus. Não vamos ficar com papo, não vamos ficar com conversa, não vamos ficar fazendo gracinha para o adversário, porque o adversário, meus irmãos, ele não faz graça com ninguém. O adversário vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Portanto, o nosso Deus pelejará por nós e nós estamos ao lado do Senhor, nosso Deus. Eles, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, mas como animais irracionais se corrompem. As pessoas que estão com falsidade, estão se escondendo, estão forjando, estão se camuflando, dizem que serve a Deus e não serve a Deus coisa nenhuma. Dizem que são santos e não são santos mesmo. Dizem que vive na verdade, mas não corresponde com esta palavra. Precisamos voltar às bases, precisamos voltar ao primeiro amor, em nome de Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, vamos voltar ao primeiro amor, que é a chance que nós temos de receber a nossa garantia, a nossa vitória, em nome de Jesus. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Caim matou seu irmão, Caim se irou contra o seu irmão. O sangue de Jesus nos guarde de cair nesta conversa, de cair neste engano de Caim, neste engano de Balaão, querendo até amaldiçoar, e permaneceram na contradição de Coré. Coré foi rebelde, se levantou contra Moisés. Então não podemos permitir que o inimigo engane a nossa vida, nos levando pelo conselho de Caim, pelo conselho de Balaão, pelo conselho de Coré, porque o Salmo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Estes, irmãos, são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São pessoas que enganam seu semelhante, que trapaçam seu semelhante, que se aproveita do seu semelhante, que falcatrua do seu semelhante. São nuvens sem águas, levado pelos ventos de uma para outra banda. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Que tristeza quando o homem vomita a sua própria abominação e também se afoga com o seu próprio vômito, com a sua própria abominação. São estrelas errantes para as quais está
eternamente reservada à negrura das trevas. Os ímpios não são assim, os ímpios são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. A estes mesmos irmãos que vivem uma vida desonesta, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios, porque por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tudo que a pessoa faz contra Deus, tudo que faz contra Jesus, tudo que faz contra os caminhos do Senhor, isso só resultará em tristeza para a pessoa, só resultará em condenação. Portanto, é hora de mudar de vida, de mudar de plano, de abandonar todo tipo de coisas erradas e viver uma vida para Deus, largando tudo quanto está afundando o homem e agarrando-se na salvação que há em Cristo Jesus. Porque estas pessoas que vivem assim, eles são murmuradores, queixosos das suas sortes, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Pessoas enganadoras, pessoas que usam de má fé, que usam de engano contra o seu semelhante. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos pregaram a palavra, os apóstolos mostraram a verdade para o povo de Deus, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. É muito fácil de conhecer o enganador, porque ele vai estar lutando para enganar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, seja glória e majestade e domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Receba uma oração de vitória em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, neste momento, oramos por esse irmão, oramos por essa irmã, por esta pessoa que está neste momento na situação que se encontra. Nós repreendemos o mal em nome de Jesus, repreendemos a tristeza, repreendemos a mágoa, repreendemos a doença, repreendemos a dor, repreendemos o desequilíbrio, repreendemos todo tipo de seta do adversário que tem sido lançado contra a sua vida e contra a minha,
nós repreendemos em nome de Jesus, para que caia por terra, e em nome de Jesus Cristo sejamos mais que vencedor e ricamente abençoados em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.